Olá! Eu estou gravando essa mensagem para postar nas minhas redes sociais. Uma mensagem para trazer esperança para a sua vida. Queridos, o Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, vai narrar o encontro de Jesus com Simão, o Pedro, o apóstolo Pedro. E desse encontro, nós podemos dizer que Pedro viveu a pesca maravilhosa. A partir daí, Pedro começa a seguir Jesus e se torna discípulo de Jesus. Mas eu quero dar essa ênfase que é narrado em Lucas, desse acontecimento, dessa pesca maravilhosa de Pedro. Queridos, todos nós temos sonhos, projetos, buscamos realizações, buscamos nos tornar uma pessoa melhor. E muitas vezes nós se deparamos com cenários de desesperança, cenários que vão contra a esperança. Não vemos portas abertas, olhamos para o horizonte e as perspectivas dos nossos sonhos, dos nossos planos e das nossas realizações de serem impossíveis. E eu quero te falar para você começar, se você está vivendo isso, se você está olhando para diante de si, se você está olhando para o seu presente, olhando para o seu passado, olhando para o seu futuro e só vendo desesperança, coisas destruídas, que não tem mudança, comece a se alegrar. Porque no verso 4 e 5, Jesus fala para Simão, para Pedro, fala assim: Pedro, lance a rede novamente, vá para as águas mais profundas, no verso 4. No verso 5 Pedro fala para Jesus: Jesus, nós pescamos a noite toda e não conseguimos pegar nada, mas Jesus, porque é você que está falando, eu vou fazer. Queridos, eu quero dar ênfase quando Pedro fala assim: pescamos a noite toda e não pegamos nada. Quando nós nos arremetemos às escrituras, à Bíblia, nós podemos dizer que a noite não é literalmente um período de noite nosso. As horas noturnas, quando o sol se põe e termina quando amanhece. A noite se fala de um período. E muitas vezes nós podemos estar vivendo um período de noite, um período de trevas. Um período que você olha, não está dando nada certo e não tem saída. Você olha e não tem esperança. Mas eu quero te falar que há esperança. Que há sim de você acreditar em tudo o que Deus tem para a sua vida. E eu quero que você pare de olhar com um olhar humanista. O que seria um olhar humanista, Carlos? É que o homem construir projetos, é do homem se lapidar. Você já viu aquela imagem que tem uma foto, uma figura, até uma estátua muito conhecida do próprio homem se lapidando? Não é isso. Eu quero falar que Deus tem bons planos para a sua vida. Que Deus tem um projeto do céu para você, para que venha para a sua vida. Que os planos de Deus não são de mal, mas são de bênção. Que os planos de Deus não são para te ferir, mas são para te abençoar. E se você está vivendo um período de noite, um período de trevas, saiba que esse período vai passar. Eu gosto muito do Salmo 30. O Salmo 30 fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí o salmista está falando de um período. Eu posso estar vivendo um período de choro, mas eu sei que Deus, ali ele está falando, se você ler o Salmo 30, leia o Salmo 30, ele está falando: Deus virá ao meu favor e transformará meu choro em alegria, virá luz, amanhecerá, as trevas passarão. Querido, aí ele termina falando que o seu pranto será transformado em dança, que virá alegria para a vida dele. Ele crendo nisso. Então creia que Deus tem um plano para a sua vida e um plano de te abençoar. Mesmo que você está passando um período de noite, um período de desesperança, que você não está vendo uma porta aberta. Mas a palavra fala que quando Jesus foi para o barco de Pedro, quando Jesus entrou no barco de Simão, as coisas mudaram e a pesca maravilhosa veio. Então se mantenha firme. Esforçamos-nos a noite toda, eu estou já sem forças. Clame a presença. A presença vai te sustentar nesse período de noite, até vir o dia. Então creia, como aconteceu com Simão, a pesca maravilhosa. Traga Jesus para o seu barco. Traga Jesus para a sua vida. Traga os planos do alto para a sua vida, que eles existem. Eles existem. E você verá. E você verá ver força. Você vai vir força onde você já está cansado, desanimado, não acreditando mais. E aí sim, você
verá coisas maravilhosas acontecer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é uma palavra para trazer esperança para você que está passando por um momento de dificuldade, um momento de luta e de adversidade. Que Deus te abençoe e que a presença de Jesus te fortaleça e que você venha romper, que haja luz.